Ouça o programa Mensagem de Fé. Mensagem de Fé, com o pastor Claudemir Ribeiro. Uma palavra que vai mudar a sua vida, alegrar o seu coração e despertar em você uma nova vida. Uma nova história Deus tem pra mim. De segunda a sexta, às 11 horas, aqui na Rádio Adorai FM 106.9. Mensagem de Fé. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor, para sempre. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com a sua família no dia de hoje. Nós estamos aqui de volta com o programa Mensagem de Fé. Esse programa vai ao ar de segunda a sexta, das 11 às 12 da manhã, pela Rádio Adorai FM 106.9, e também fica aqui no meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro. E você que está me assistindo neste dia, pelas ondas da Rádio 106.9, ou pelo canal do YouTube, Claudemir Ribeiro, ou mesmo pelo Facebook, continue ligadinho até o final, pois Deus ele vai falar tremendamente com você. Amém? Nós estamos vivendo dias difíceis nas nossas vidas, e nós cremos que no meio desses dias difíceis, o Senhor ele estenderá as suas mãos sobre cada um de nós para nos guardar, para nos livrar, para nos proteger. E eu quero convidar você para nós iniciarmos este programa com uma oração. E eu creio que Deus ele estará movendo os céus a nosso favor, e nós seremos profundamente abençoados pelo Senhor, e nós passaremos aí uma semana vitoriosa, uma semana próspera, uma semana cheia de vida na presença do Senhor. Querido, eterno, maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por estar na tua presença no dia de hoje. Obrigado por o Senhor se preocupar com cada um de nós, com os problemas que temos passado e enfrentado. Obrigado por nos dar sabedoria de como lidar com os problemas, com as situações, e nos fazer vencedores. Senhor, eu oro agora, iniciando este programa, Senhor, pedindo vida do Senhor, o fluir do Senhor, em cada palavra que for ministrada aqui aos corações, e que eu possa, Senhor, ser instrumento do Senhor, para proclamar as verdades espirituais para cada coração, e também, Senhor, trazer uma palavra de conhecimento para cada vida que está vivendo em desolação, que está vivendo aí, Pai amado, em uma situação de pânico, de terror, por conta, Senhor, desta enfermidade que está nos assolando. Oh, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu coloco, Senhor, diante do teu altar, cada uma das vidas que estão aqui, e peço que o Senhor me abençoe também nesta uma hora, Senhor, de programa. Não deixa, Senhor, que saia nada de mim, mas que saia as verdades espirituais do Senhor, para que o teu nome seja proclamado entre cada um de nós, em nome de Jesus. Eu oro desde já e te agradeço. Amém e amém, Senhor Jesus. Queridos, eu quero que você permaneça aqui ligadinho conosco durante esta uma hora. Será uma bênção, né? Você que está me assistindo aqui ouvindo pela Rádio Adorai FM ou pelo Facebook, você ainda não se inscreveu no meu canal. Eu tenho um canal no YouTube, onde eu coloco ali diariamente, de segunda a sexta, uma mensagem poderosa, ali uma mensagem curta, né, que eu chamo de pão diário. É uma mensagem de fé, só que é um pão diário, é uma mensagem para você se alimentar todas as manhãs aí, quando você se levantar, antes de você ir para o trabalho, você ouvir essas mensagens, fazer sua devocional. Eu tenho certeza que Deus ele vai operar na sua vida poderosamente. Então, não perca, não fique de fora. Entre lá no meu canal do YouTube, é Claudemir Ribeiro o canal, tá? Então você digita aí no seu smartphone Claudemir Ribeiro, entra lá, se inscreve e aciona o sino das notificações, para todas as vezes que nós tivermos mensagem nova, você estar recebendo essa mensagem nova, tá bom? Então faça isso, se inscreva
eu também subo essas pregações que eu faço na Rádio Adorai, eu subo também para o meu canal do YouTube. Então, todos os dias, quando você ouvir a mensagem pela Rádio Adorai, se não conseguir ouvir ela inteira, se quiser ouvir toda ela, entra no canal também, que vai estar lá a programação do dia, tá bom? Então eu coloco todo o material que eu estou produzindo hoje, estou colocando no canal do YouTube. Então as pessoas têm acesso, está sendo uma bênção, irmãos. Vidas estão sendo edificadas pelo poder de Deus. E eu estou fazendo também, de vez em quando, aí, algumas lives. Comecei fazendo uma live de oração. Eu quero ver se, pelo menos, de 3 vezes por semana, a gente faça aí essa live de oração, para que nós possamos manter conectado. Então continue ligadinho. Se você não está participando, queridos, participe, se inscreva no canal, que eu vou estar sempre mandando a notificação antes a respeito da nossa, fazendo a programação aí para fazermos a live de oração. E eu quero que você esteja junto nesse tempo de dificuldade que nós estamos passando, essa crise sanitária no mundo inteiro, essa crise financeira que está se estabelecendo, muito medo, muito terror que é pregado todo dia, e a única forma de nós nos mantermos íntegros é nós estarmos em oração. E eu sempre tenho falado isso. Essa semana mesmo eu fiz semana passada eu fiz 2 lives pelo Facebook. Nós reunimos ali cerca de 90 pessoas em cada uma dessas lives, orando. Depois, no sábado ou sexta-feira, fizemos outra live, e eu creio que Deus ele vai operar no nosso meio, Ele vai trabalhar poderosamente em nossas vidas. Nós não ficaremos mais à toa, alheios, vamos orar uns pelos outros. Você que quer pedir oração, você pode mandar aí uma mensagem no meu WhatsApp, 65 999 69 5100. 65 999 69 5100. Vou estar orando por você, e nós vamos estar conectados aí e levando o amor de Deus a quem precisa. E hoje eu quero ministrar, queridos, uma palavra muito importante, a respeito de Ananias e Safira. Tem gente que vem questionar, a respeito de Ananias e Safira. Eu quero falar a respeito disso, desse tema muito importante. O que traz morte para a vida da igreja, não sei se você sabe, mas quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos Jesus pela graça. Jesus é a graça encarnada. Jesus não tem nada a ver com a lei, ele cumpriu a lei. Então quando a igreja ela mistura a graça com a lei, gera morte na vida da igreja. E eu quero trazer essa revelação ao seu coração no dia de hoje. Quando nós temos revelação, uma coisa muito importante, nós andamos com base nessa verdade que nós conhecemos. Então uma das perguntas frequentes que é feito no meio da igreja é sobre Ananias e Safira. Muitos querem saber como que esse casal ficou debaixo de condenação se nós estamos vivendo hoje debaixo da graça de Deus, do favor imerecido. Então alguns enxergam neles uma evidência contra o ensino que nós temos propagado, que é o ensino da graça no meio do povo de Deus. Entretanto, queridos, certo homem chamado Ananias com a sua mulher, ele vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, ele reteve parte ali do seu preço, e levando o restante depositou nos pés dos apóstolos. Não sei se você conhece essa história, está lá em Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 5. E diz assim, então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Sabe, amados, essa história aqui é realmente assustadora, viu? E ela parece dar apoio às pessoas que ensinam que quando nós quebramos a lei, podemos morrer.
E isso faz com que muitos de nós, que somos cristãos, vivemos amedrontados. Tem gente que está falando que o coronavírus é um castigo de Deus, para os crentes, para os filhos de Deus, né? E eu quero dizer para você, queridos, que o coronavírus não tem nada a ver com Deus, tá bom? Nada a ver com Deus. Hoje nós estamos debaixo da graça, não da lei. Lembra que eu ministrei a respeito da lei da semeadura e da colheita? Ministrei, tem 2 ou 3 mensagens atrás. Então, queridos, nós temos que focar os nossos olhos no Senhor. Nós não temos que focar os nossos olhos na mentira que as pessoas têm pregado por aí. Então eu quero começar falando para você ser livre do medo e da morte. Lá no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim, ó: isto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aqueles que têm o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Sabe, queridos, pela morte de Jesus, o Senhor destruiu aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Então não é o diabo que deixou de existir, mas o poder dele foi anulado pela morte do Senhor na cruz. Então toda a escravidão, ela é baseada no medo da morte. A palavra de Deus diz claramente que a lei traz a morte. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 7 ao 9, diz que a lei, ela é um ministério de condenação e de morte, gravado em pedras. Sabendo que a lei produz morte, o que o diabo faz? Olha só, amados, o diabo, ele procura levar eu e você, nós que somos servos de Deus, a vivermos pela lei, para que dessa forma ele possa trazer acusação e condenação aos nossos corações. Ele diz a nós que somos servos de Deus, que cada vez que você faz algo errado, você deve esperar alguma coisa ruim aconteça como punição sobre a sua vida. Por conta disso, o que tem acontecido no nosso meio? Pessoas estão esperando mesmo a morte. Quantos irmãos estão esperando ser atacados agora por essa praga, essa peste do coronavírus, achando que ela vai pegar e vai morrer? Sabe, amados, o poder da morte, ele está na acusação e na condenação. Se você aceita a condenação, sabe o que vai acontecer? O inimigo, ele vai ganhar espaço e vai subjugar você pelo medo. Quando você aceita a acusação, você entra debaixo do poder da morte. Sabe, queridos, nós vivíamos sujeito à escravidão por causa do medo da morte. Então, você precisa receber uma revelação de que Deus nos livre do medo e da morte. É certo, queridos, que o Senhor Jesus fez algo para nos libertar. O que Jesus fez? Pela sua morte, ele destruiu o diabo. A palavra destruir aqui não significa, querida ovelha, aniquilar, mas significa destruir o poder que o diabo tinha. É isso aí, Jesus destruiu o poder que o diabo tinha. Lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 9 ao 10, diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Olha aqui, amada igreja do Senhor Jesus e ovelha minha. A justiça própria, é aquela que procede da lei. Quando nós tentamos produzir a nossa justiça própria pela obediência, sabe o que está acontecendo? O que a gente está fazendo? Nós estamos agindo baseados na lei. E o apóstolo Paulo, ele diz que não tem justiça própria, mas somente que é mediante a fé em Cristo. A justiça
que procede de Deus, baseada na fé. Então, olha só, o resultado disso tudo é que eu e você, nós podemos conhecer o Senhor e o poder da ressurreição do Senhor. Por que ainda somos tão pobres no conhecimento de Cristo, pastor Claudemir Ribeiro? Porque experimentamos tão pouco do poder da ressurreição. Sabe, querida ovelha? Sabe por quê? Simplesmente porque a justiça da fé, ela não tem sido pregada no nosso meio. Alguns, porém, rejeitam esse ensino poderoso da graça de Deus. Por quê? Porque se apoiam no exemplo de Ananias e de Safira. E eu quero falar um pouquinho dessa história, né? Nós vamos ver se a história deles realmente aplica a nós que nascemos de novo. Olha só, queridos, Ananias e Safira, eles não eram crentes genuínos. Eles eram, como muitos crentes que estão me ouvindo agora pela rádio ou pela internet. Tem muitos crentes que agora, nesse tempo de pandemia, sabe o que eles fizeram? Ao invés de correr para os pés do Senhor, eles fugiram dos pés do Senhor. Isso mesmo. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, lá em São Paulo, semana passada que eu estive lá, e ele falou assim: olha, pastor, a minha igreja, o penúltimo censo que eu fiz, eu tinha 300 membros adultos e 100 membros criança, do Ministério Kids. E eu fiz um censo agora no final de 2020, a quantidade entre adultos e crianças na igreja tinham 120 pessoas. O que significa isso? Significa o crente Ananias e Safira. Os crentes que não são crentes genuínos, nesse momento, ao invés de correrem para os braços do Senhor, eles estão correndo do Senhor. Eles não estão se aliançando com a vida da igreja. Então, queridos, voltando para a nossa palavra, alguns ficam impressionados com o fato de Ananias e Safira ofertarem e estarem na igreja. Sabe, queridos, para essas pessoas, esta é uma evidência de que eles eram crentes. Isso, queridos, porém, não deveria nos surpreender. Por quê? Pois mesmo hoje, nem todos os que frequentam os nossos cultos são realmente nascidos de novo. Sempre houve incrédulos no meio dos crentes. Eu estava ouvindo ontem, o meu pai mandou um testemunho do ex-deputado federal Roberto Jefferson, e ele estava contando a sua história desde a sua infância, né? Ele contou a história do seu tataravô, do seu bisavô, do seu avô, da sua família, depois que ele casou, né, a sua esposa, e ele estava contando que ele nasceu num lar cristão, mas um lar cristão católico. E quando ele casou com uma mulher crente, uma serva de Deus, congregando na Assembleia de Deus. E ele sempre foi para a igreja, sempre ouviu a mulher orando. Então, quando ele estava lá em Brasília, toda quinta-feira a mulher vai para o culto, e ele ia junto, e aquela coisa toda, né? Ele era uma pessoa como Ananias e Safira. Gostava de estar na igreja, mas não tinha nada a ver com a igreja. Até ofertava, até mandava a mulher dar o dízimo, mas não tinha nada a ver com Jesus. Até que o Senhor usou a vida de alguns homens pregando a palavra de Deus. Ele passou por um processo difícil na vida dele, e ele contando o seu testemunho, ele disse que após a 4ª cirurgia, e ele já ter ido lá ele ter visto a morte de perto, ele voltou, foi para a casa do Senhor, e no final de um culto, depois todo mundo foi embora, ele chegou no pastor e falou assim: ó, eu quero aceitar Jesus, eu quero nascer de novo. E agora sim, agora ele é um homem de Deus, ele testemunha que ele é um homem de Deus. E eu quero voltar aqui para o nosso tema. Se Ananias era crente, então nós temos um grande problema. Por quê? Porque Ananias caiu morto sem ter a chance de se arrepender. E a palavra do Senhor lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, fala assim, ó, que agora não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Só que Ananias caiu morto.
A única resposta, querido, que é possível para esta situação em que Ananias e Safira foram acometidos é que eles não eram crentes verdadeiros. Por quê? Porque eu ouso afirmar que Ananias e Safira não eram crentes verdadeiros, baseado no fato de que todas as vezes que um crente na palavra de Deus, lá no livro de Atos, é mencionado, você pode pegar lá o livro de Atos, você vai ver, ele não é chamado pelo nome, mas ele é chamado de discípulo ou homem de Deus. Mas quando fala de um que não é convertido, ele sempre se refere apenas como homem. Então toda vez que o livro de Atos se refere a um crente, ele o chama de discípulo. Mas quando se refere a um descrente, ele é chamado apenas de homem. Então olha só o que fala em Atos capítulo 5, versículo 1. Ananias é chamado apenas de homem. Vamos ver algumas provas dessa verdade que eu estou falando aqui no livro de Atos, tá bom? Então, queridos, no livro de Atos, capítulo 9, Deus manda que um outro Ananias vá até Paulo. Só que esse Ananias é chamado de discípulo. Olha lá. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão, a Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então, amados, nós vemos em Atos 9, quando se menciona a oração e jejum, a Tabita, se diz que ela era uma discípula. Isso mostra, então, que crentes genuínos são sempre chamados de discípulos no livro de Atos. Lá no versículo 36, Atos 9, 36, diz que havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzindo quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Então, amados, a respeito de Timóteo, essa palavra do Senhor, ela diz, a palavra de Deus diz que Timóteo também era um discípulo. Eu vou ler esse texto para os amados. Atos capítulo 16, versículo 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Muitos discípulos, queridos, na palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 21, também é mencionado até mesmo um velho discípulo, né? No versículo 16, diz assim, e alguns dos discípulos vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nós deveríamos hospedar. Queridos, quando se trata de pessoas não convertidas, a palavra do Senhor, ela sempre se refere a eles como meramente como homens, pessoas comuns. A respeito de Simão, o mágico, a Escritura o chama simplesmente de homem. Lá em Atos capítulo 8, versículo 9, nós vemos essa referência. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. E nós temos também a passagem, lá em Atos capítulo 10, sobre Cornélio. Cornélio é chamado de homem, pois ainda não tinha se convertido. Apesar de ser piedoso, apesar dele dar esmolas, ele ainda precisava ouvir o evangelho para ser salvo. Por isso, o anjo mandou que ele buscasse Pedro. Nós vemos também no livro de Atos, capítulo 10, está escrito, na verdade esse texto está referindo-se a Cornélio, 10 capítulo 1, diz assim, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Ele era centurião da corte chamada Italiana. Sabe, querida ovelha, lá em Listra havia também um homem paralítico,
e ele seria salvo depois. Mas antes deste homem ser salvo, olha só, ele é descrito apenas como um homem comum. Tudo isso eu estou falando para você ver como que Ananias e Safira, eles não eram servos de Deus. Então eles não são base para nós falarmos que na nova aliança da graça, Deus pune as pessoas pelos seus pecados. Então olha só, Atos 14, versículo 8. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Então, querida ovelha, depois de tudo isso, de comprovar em Atos capítulo 5, que quando a palavra do Senhor se menciona, né, Ananias e Safira, se diz que havia um homem com sua mulher. Nada diz a palavra de Deus se esse casal, eles eram discípulos ou se eles eram pessoas cheias do Espírito Santo. Então, com base nisso, eu defendo que esses dois aí, esse casal, eles não eram mesmo convertidos, igualzinho muitos que estão frequentando o nosso meio. Por isso que todo final de programa eu faço uma oração de arrependimento com as pessoas, para as pessoas aceitarem Jesus, para elas serem convertidas. Porque de repente você é uma daquelas pessoas que vai para a igreja, você ouve a palavra de Deus aqui na rádio, você ouve as mensagens que eu coloco no canal do YouTube, mas você não tem Jesus, você não disse sim para Jesus, você não se converteu ainda. E você precisa se converter, porque quando você se converter, você não vai viver mais com base no seu merecimento, mas você vai viver com base no que Cristo fez por você. E o que Cristo fez, levou sobre si todos os nossos pecados. E os nossos pecados foram cravados na cruz de Cristo, e a justiça de Cristo foi incorporada a cada um de nós. Então, olha só, essa experiência deles não se aplica a nós que nascemos de novo, a nós que dissemos sim para Jesus, que fomos regenerados. Então, pastor, o coronavírus não vai me matar? Eu não estou falando que você não vai perder a sua vida carnal por conta de algum vírus, alguma contaminação. Mas eu quero dizer que se acontecer isso na sua vida, meu querido, isso não é o peso da mão de Deus sobre você. Porque Deus, ele não mata os seus filhos. Muito pelo contrário, na hora certa, quando chega a hora dos seus filhos serem levados, ele vem e te chama. Sabe por quê? Porque você já morreu. Você já morreu quando você disse sim para Jesus. Quem disse sim para Jesus, queridos, morre só uma vez, não morre duas. Por quê? Porque você é chamado para outra vida com o Senhor. Sabe, amada ovelha? Então, no nosso meio, é feita uma mistura terrível, a mistura da lei com a graça. Então, os nomes da Bíblia, aqui na Bíblia, eles possuem significado. Não sei se você sabe disso, né? Mas olha só, um exemplo, Zacarias e Isabel, eles eram pai de João Batista. Quem lembra de quem era João Batista? João Batista foi o último profeta da antiga aliança, da velha aliança da lei. Então o nome Zacarias significa Deus se lembra. E o nome de sua esposa Isabel significa promessa de Deus ou aliança de Deus. Olha que interessante, esse casal aqui, ele deu luz a um filho chamado João. E sabe o que significa o nome João? Significa Deus é gracioso. Então não é maravilhoso, queridos? Olha só, que tema muito lindo, né? Você fazer a junção, que o Novo Testamento comece com a história de um Deus que se lembra, né? Zacarias, que é o nome, quer dizer Deus que se lembra, aliançado com a sua promessa, Isabel, para trazer a sua graça sobre todo o homem. Então, queridos, o nome Ananias possui o mesmo significado de João. A diferença é que em João, Johannes, o nome de Deus aparece no começo, e em Ananias, Ananiá, o nome de Deus aparece no fim.
mas significa o Senhor é gracioso, ou graça do Senhor. Então, queridos, Deus mandou que Ananias, um discípulo, fosse até Paulo, e que quando fosse até Paulo, restaurasse a visão de Paulo e o batizasse, de maneira que a primeira pessoa que Paulo viu depois de convertido, sabe quem foi? Foi a graça de Deus. O significado de Ananias. Foi a graça de Deus que abriu os olhos do apóstolo Paulo. É a graça de Deus, queridos, que nos dá luz, nos dá revelação da verdade. Mas em Atos capítulo 5, nós temos um Ananias aqui, casado com Safira. O nome Safira aqui se refere à pedra com esse mesmo nome. O Talmud, o livro das tradições judaicas, ele diz que Deus escreveu a lei em tábuas de safira ou lápis lazuli. E é assim que nós podemos dizer que Safira representa a lei. Ananias significa a graça de Deus que estava casado com Safira, que simboliza a lei. O resultado da mistura entre lei e graça. Preste atenção, gente. O resultado da mistura entre lei e graça é a morte. O que traz morte à vida da igreja, então, pastor? O que traz morte à vida da igreja é a mistura da graça de Deus, que é Jesus, com a lei. As pessoas acreditam que a graça ela precisa ser equilibrada com a lei. E quando acrescentam a lei, sabe o que acontece? No meio da igreja, o resultado é morte. Talvez, queridos, hoje não vejamos muita morte física, mas é possível perceber muitas igrejas no nosso meio hoje que estão mortas. Então olha só, tudo sobre a lei tem a ver com você olhando para si mesmo, mas tudo sobre a graça tem a ver com você vendo Jesus, contemplando o Senhor Jesus. Você consegue perceber, queridos, a gravidade que é da mistura da graça com a lei? Você não vai encontrar nas igrejas um ensino exclusivo da lei. Você precisa, ou você sempre vai ouvir um ensinamento combinando um pouco de graça com a lei. Você vai ouvir coisas como: você foi salvo pela graça, mas agora você precisa se esforçar para guardar os mandamentos. E nós não temos que guardar os mandamentos, pastor? Sim, nós temos que guardar os mandamentos, queridos. E quais são os mandamentos que nós temos que guardar? Lembra que eu ministrei sobre isso? Tem umas 5 palavras atrás. Na graça tem lei, tem mandamento. Não tem lei, tem mandamento. E quais são os mandamentos? O crer em o nome do Senhor Jesus Cristo, então é a fé. O mandamento é crer, fé. E em segundo lugar, é amar. Amar não de acordo com o seu amor, mas de acordo com o amor de Jesus. O amor de Jesus é esse aí. O amor de Jesus, ele amou a todos quantos estão perdidos. E não, ele não amou de acordo com o nosso amor por nós. Igual, conforme diz os 10 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e o próximo como a ti mesmo. Não é como muitas pessoas não amam a si mesmo. Então não tem como amar o próximo. Mas com o amor de Jesus, ele disse assim, assim como o Pai me amou, eu vos amei a vós também. Então permaneçam nesse amor. Então é esse amor, de acordo com o amor de Cristo, é a segunda lei, é o segundo mandamento que nós temos que guardar, né? Observar na nova aliança. Então, olha só, queridos, quando nós balanceamos a lei com a graça, ao fazerem isso, nós estamos mudando o evangelho e tornando o evangelho impotente para mudar as nossas vidas. Isso mesmo. Então os crentes de hoje, o que os crentes de hoje fazem? Os crentes de hoje confessam sempre que foram salvos pela graça de Deus, tá? Só que
acabam vivendo procurando merecer com suas boas obras. Merecer o quê, pastor? As bênçãos de Deus. Então, quando nós fazemos algo bom, né, bem feito, nós esperamos ser abençoados. Mas quando falhamos, amontoamos culpa sobre as nossas vidas e esperamos ser punidos. E olha só, eu quero afirmar mais uma vez para você que você não foi salvo pela lei, você foi salvo pela graça. E muitas vezes a resposta que nós damos é querer viver com base na lei. E isso é mistura, querida ovelha. E Deus odeia a mistura. Deus não se agrada da mistura. É evidente, queridos, que nós não podemos definir uma doutrina baseada nos significados de nomes, mas certamente são uma evidência que não pode ser ignorada no nosso meio. Ananias e Safira são colocados para nós como exemplos e advertências, mas eles mesmos não eram crentes genuínos no Senhor. E eu quero dizer para você, querida ovelha, que o Senhor espera que você seja um crente, uma pessoa salva, uma pessoa remida pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. O Senhor não espera que nós sejamos um no meio da multidão. O Senhor não espera que nós sejamos apenas simpatizantes da fé. O Senhor espera que nós sejamos verdadeiramente filhos amados e que vivamos debaixo dessa bênção gloriosa, dessa bênção poderosa que é a nova aliança, estar firmados em Jesus, estar firmados naquele que tem o poder de tirar pecado, de acabar com a condenação, de remover o jugo, de trazer vida plena aos corações necessitados. E se você tem um coração necessitado, querido, é você a pessoa que o Senhor quer fazer algo glorioso pela sua vida. Deus não quer trazer o cálice da ira sobre você. Deus não quer fulminar a sua vida. Deus não quer te matar. Ele quer que você, todos os dias, venha viver uma vida piedosa, uma vida cheia do seu favor, uma vida cheia da sua graça, uma graça que ela remove todas as nossas impurezas, uma graça que transforma a vida de um homem miserável em um homem justo, em um homem piedoso, em uma pessoa que vive abundantemente os seus dias na presença do Senhor. Essa graça o Senhor quer liberar sobre a sua vida. Ele quer liberar e Ele vai liberar quando você der espaço a Ele. Dê o seu coração para Jesus. O Senhor Jesus, Ele quer enriquecer você com o seu amor. Ele quer transformar a sua vida. Você que está entrando agora, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, eu sou da Igreja Videira aqui das Américas, em Cuiabá, e eu faço o programa Mensagem de Fé aqui na Rádio Adorai FM 106.9 MHz. Também este programa eu deixo no meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro. Inclusive eu tenho até a liberdade de convidar você que está entrando, entra lá no meu canal, se inscreva nele, tá? Se inscreva e nós vamos fazer aí, vamos fazer uma aliança. Você vai estar sempre recebendo uma mensagem poderosa da parte de Deus, todas as manhãs neste meu canal. É uma mensagem curta, né? É o pão diário. Você vai entrar lá, diariamente eu vou colocar ali para você ser edificado um pão diário e você vai ser abençoado pelo Senhor. E eu quero que você seja abençoado pelo Senhor. E eu queria convidar você também, você ser um evangelista comigo. Eu sou pastor e exerço o ministério evangelístico. E eu gostaria de que você que gostaria muito de ser evangelista, ao ouvir cada mensagem, você deixa ali o seu joinha, porque quando você deixa o joia, o YouTube ele entende que essa mensagem é boa e encaminha para outras pessoas. E além disso, eu queria convidar você, para você estar mandando essa mensagem
para mais 10 pessoas do teu relacionamento. Isso mesmo, todo dia de manhã ouviu? Entra lá compartilha lá no teu WhatsApp para 10 pessoas do teu relacionamento. Se você fizer isso, queridos, eu tenho certeza que algumas delas estão precisando de ouvir essa mesma palavra que você está ouvindo. E você vai ser edificado pelo Senhor e elas serão edificadas pelo Senhor. E nós vamos ver o nome do Senhor sendo glorificado sobre cada vida, tá bom? Hoje nós vamos tirar um tempo de oração aqui na rádio. Eu fiz questão de nós fazermos um programa de palavra, com uma palavra um pouquinho mais rápida, para nós orarmos. E eu quero fazer aqui um período maior de oração, e eu quero começar orando com vocês sobre as vidas que estão enfermas, né? Nós temos vários irmãos aí que eu conheço, amigos, companheiros aí que trabalharam comigo lá em São Paulo. Eu tenho um grupo enorme de pessoas, eu tenho 66 colegas internados no HPM. Eu fui policial militar em São Paulo durante 14 anos e fiz muita amizade. Eu tenho hoje, lá em São Paulo, 66 pessoas internadas lá no hospital da Polícia Militar. Eu tenho aqui em Cuiabá o Dr. Valfrido, que está internado com coronavírus. Eu tenho aí alguns colegas, companheiros de serviço também. O Dr. Fabiano Pitócia está acometido da Covid, está se tratando em casa. O Dr. Wagner Bassi, que é delegado de polícia, ele é delegado regional de Cuiabá, está internado também. Ele está passando por esse tratamento da Covid. O Dr. Daniel, que é delegado regional ali em Várzea Grande. E eu quero apresentar essas vidas. Tenho também alguns irmãos lá em Peixoto de Azevedo, o pastor Odonel, pastor da Assembleia de Deus, ali presidente da Assembleia de Deus. Ele está internado com Covid e eu quero orar por ele. Eu quero orar também. Nós vamos fazer aqui alguns motivos de oração. Então, em primeiro lugar, eu quero orar pelas vítimas da Covid. Na sequência, eu quero orar pelos familiares, para as pessoas que estão sendo aterrorizadas. O medo está entrando nos lares e nós vamos clamar ao Senhor agora, tá bom? E depois nós vamos orar pelos profissionais de saúde também, para que Deus cubra eles, que Deus guarde a vida deles. E isso é poderoso quando nós fazemos isso, quando nós nos compadecemos das pessoas que precisam do Senhor. Querido Deus, meu Abba, meu Paizinho, eu entro diante do teu altar nesta hora e eu clamo ao Senhor pelo milagre do Senhor. Eu clamo ao Senhor para que o Senhor venha entrando com providência agora, neste leito de enfermidade. Oh Espírito Santo, quantas pessoas, Senhor, estão acometidas com o vírus do coronavírus. Pessoas estão internadas. Senhor, o pai da pastora Priscila, que está internado, Senhor, em estado grave. Meu Deus, entra com misericórdia, Senhor. Cuida dele ali naquele hospital. Meu Deus, o pastor Odonel ali de Peixoto de Azevedo. Meu Deus, coloca as tuas mãos, ó Pai, na vida dele, opera na vida dele. Senhor, tu és um Deus que cura, tu és o Jeová Rafá. Tu és o Deus da nossa providência. Oh Senhor, nós cremos, Senhor, no teu milagre. Por isso eu venho pedindo ao Senhor que manifeste agora, Senhor. Manifeste agora no leito do hospital, Senhor, nos lugares onde estão esses irmãos internados. O pastor Geraldo Guimarães também, Senhor, que já tem mais de mês internado. Oh meu Deus, coloca, Senhor, as tuas mãos agora. Coloca, Senhor, as tuas mãos, Senhor, sobre cada um dos que estão se tratando em casa. A Rosângela, Senhor, o Gesiel, a Camila. Meu Deus, quantas pessoas que nós conhecemos estão aí passando, Senhor, por esse surto. O irmão Antônio e a sua esposa. Pai amado, quantas vidas ali na célula, Senhor, que estão contaminadas pelo coronavírus. O Valtinho, a Thalita. Oh Deus, põe as tuas mãos. Eu repreendo agora, Senhor, todo espírito de enfermidade que está rondando as famílias e as casas.
Espírito de morte, sai agora em nome do Senhor Jesus. Que essas pessoas possam ser recuperadas, que essas pessoas possam ser restauradas, que essas pessoas possam se levantar, Senhor, e glorificar o Teu nome pela Tua cura, pelo Teu milagre. Oh, Espírito de Deus que flui através de nós, que Tu possas fluir agora, Senhor, em cada uma dessas vidas enfermas. Meu Deus amado, pessoas que estão enfermas, Senhor, com outros tipos de enfermidade. Meu Deus, eu oro em favor da minha esposa, Senhor, da Nilma. Oh, Pai, coloca as Tuas mãos, Senhor, e opera, meu Deus, nesta enfermidade que foi detectada no seu útero. Oh, Pai, que o Senhor possa queimar, Senhor, toda a enfermidade agora, arrancar de uma vez por todas. Senhor, eu coloco diante do Teu altar, Senhor, as vidas que estão, Senhor, também com pedra nos rins, com pedra na vesícula. Meu Deus, que estão aí com câncer no sangue, com leucemia. Meu Deus, com câncer no cérebro, com problemas de reumatismo. Meu Deus, que estão também com Alzheimer. A minha sogra, Senhor, eu oro em favor dela. Oh, Pai querido, Tu és um Deus bom. Tu és um Deus que tem poder para operar, então opere, Senhor. Opere sobre cada enfermo agora, sobre cada situação, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que estes sinais seguirão aos que creem em Seu nome. E nós cremos, Senhor. E nós ativamos agora, Senhor, o nosso espírito, meu Deus. E nós ativamos também a fé em nossas vidas. E nós oramos, Senhor, com esta fé como dom, Senhor. Meu Deus, para que o Teu milagre, Senhor, entre em cada lar, em cada família. E que as pessoas sejam curadas, Senhor, que as pessoas sejam libertas, que as pessoas sejam transformadas pelo Teu poder, Senhor. Opera agora, Senhor, agora em cada leito de hospital, Senhor. Meu Deus, quantas vidas estão aí, meu Deus, sendo ceifadas, ó Pai. E nós como igreja nos levantamos agora, clamando ao Senhor. Nós como igreja nos levantamos agora, cheio da convicção de que o Senhor não vai deixar mais ninguém perder a sua vida, mas o Senhor derramará o seu bálsamo, o bálsamo de Gileade, sobre cada uma dessas vidas, meu Deus, que estão internadas, que estão sendo surtadas, ó Pai. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós arruinamos todo espírito maligno que tem rondado, Senhor, para trazer morte para cada lar, para trazer morte para cada família. Põe as Tuas mãos agora, Senhor. Opera os Teus milagres. Opera, Senhor, e não deixa que nem um fio de cabelo se perca e essas vidas sejam restauradas pelo Teu poder e pelo Teu amor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora, eu quero convidar você para estar orando pelas famílias que estão enlutadas, tá, gente? Então nós vamos orar pelas famílias enlutadas, pelas pessoas que estão amedrontadas também, com medo de pegar esse vírus, né? Então vamos orar ao Senhor por elas. Querido Deus, eu apresento diante do Teu altar, Senhor, as famílias enlutadas. Quantas famílias, Senhor? Quantas famílias estão chorando, Senhor? Olha só, meu Deus, o G perdeu o seu pai, perdeu o seu sobrinho, está com o seu cunhado internado nas últimas. Meu Deus, quanto sofrimento, meu Pai. Igual a ele, pessoas que têm tido as suas famílias dizimadas por conta desse coronavírus. Meu Deus, que o Senhor possa trazer, meu Deus, cura para a alma deles. Que eles possam se levantar, Senhor, deste mal que tem causado, Senhor, e atingido as suas famílias. Se levantar, meu Deus, se recuperar como Jó se recuperou. Oh, Pai, põe as Tuas mãos, opera agora. Opera, Senhor, que o Espírito de vida, o Espírito de renovo possa entrar nessa família que tem vivido luto, Senhor. E eu quero, Senhor, declarar sobre esta família a vida do Senhor, a libertação do Senhor, a paz do Senhor sobre ela, o sustento do Senhor sobre ela. Oh, Paizinho querido, não deixa, Senhor, que a esperança se acabe do nosso meio, mas que sejamos renovados pelo Senhor. Meu Deus, que todo medo, Senhor, que está entrando nos lares,
Nós estamos vendo, Senhor, o pavor, Senhor, o espanto noturno atingindo vidas, Senhor, que não conseguem mais dormir. Pessoas não têm saído mais de casa, Senhor, com medo de ser contaminado e morrer. Meu Deus, põe as tuas mãos, Senhor. Arranca o medo, tira o medo agora. Traga, Senhor, um alívio, Senhor, para estas pessoas. Que elas vivam firmadas no Senhor, que elas estejam certas de que só o Senhor pode fazer algo glorioso sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que o Senhor seja o sustento de cada um, que haja, Senhor, liberar do Senhor, que haja o mover do Senhor sobre cada casa. Oh, Paizinho, não deixa, Senhor, que essas pessoas morram, Senhor, pela depressão, morra, Senhor, pelo pânico, mas que elas possam estar firmadas e aliançadas com o Senhor, sabendo que o Senhor tem provisão, sabendo que o Senhor tem bênção, sabendo que o Senhor tem paz, que o Senhor tem refrigério, em nome do Senhor Jesus. Eu apresento também, Senhor, no teu altar, os profissionais da saúde. Meu Deus, quantos homens, quantas mulheres, Senhor, que estão na linha de frente, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais da limpeza, da recepção, meu Deus, da vigilância, nas ambulâncias, as equipes de paramédicos, Senhor, estão vivendo, Senhor, aflitos, porque têm tentado salvar vidas, e este é o lema deles: salvar vidas não importa de quem, e eles estão sendo impotentes, ó Pai, em ver pessoas entrando nos leitos, Senhor, e eles fazendo de tudo, mas eles não conseguindo, Senhor, ter os resultados, e os abalos que isso causa nas suas vidas. Eu oro, Senhor, em favor de cada um deles. Meu Deus, eu coloco, Senhor, eu não vou falar em nomes, mas o Senhor conhece cada um, Senhor, conhece a aflição de cada um. Então opere agora, Senhor, opere agora sobre estas vidas. Libera, Senhor, libera, meu Deus, a eles a tranquilidade do Senhor de agir, meu Deus, de uma forma mais tranquila possível, e eles possam trazer de volta, Senhor, o sorriso nos lares, porque eles vão, Senhor, desta forma, fazer o seu trabalho, abençoar as vidas, pessoas serão curadas, transformadas, restauradas, e eles se alegrarão no Senhor. Eu oro, Senhor, pedindo a proteção do Senhor sobre estas vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu oro também, Senhor, sobre as autoridades. Pai amado, eu coloco diante do teu altar, Senhor, a vida do presidente da República. Meu Deus, que o Senhor dê a ele sabedoria, dê a ele entendimento de como lidar com as situações, meu Deus, com as situações financeiras, que está um caos no nosso país, Senhor, as coisas todos os dias aumentando, meu Deus, o dinheiro se acabando na mão das pessoas, pessoas sem emprego. Pai, está um caos só, Senhor, dê a ele direção de como fazer. Eu peço ao Senhor, ó Pai, faça, Senhor, opere agora, não deixa, Senhor, que nenhum, Senhor, dos teus filhos sejam oprimidos por conta dessas situações, ó Pai, que o Senhor dê sabedoria, dê discernimento ao presidente, meu Deus, e aos seus ministros de estados, ó Pai amado, aos deputados federais e estaduais, ó Pai, aos senadores, aos prefeitos, vereadores, meu Deus, e aos governadores de estados, ó Pai, que o Senhor use eles, Senhor, com sabedoria, que haja unidade entre eles, meu Deus, que haja um só propósito, um só desígnio, Senhor, que é salvar as vidas, ó Pai, que é trazer, meu Deus, os remédios, Senhor, que as pessoas precisam usar, Senhor, para se libertar dessas doenças que elas pegaram. Oh, Pai querido, que não haja, Senhor, espírito de facção entre eles, mas que haja a unidade do Senhor. Oh, Pai, abençoa também, Senhor, os nossos ministros dos tribunais superiores, os procuradores de justiça, os promotores, Senhor, as autoridades, Senhor, envolvidas em cada ente federativo. Oh, Pai, as autoridades policiais também, Senhor, os juízes, os promotores, Senhor, os policiais militares, os guardas municipais, Senhor, toda a estrutura de funcionalismo, Senhor, que está para servir as pessoas. Cuida de cada um, Senhor, não deixe que nenhum venha perder a sua vida, mas que todos eles, ó Pai, sejam curados, libertos e alcançados pelo Teu amor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro e eu repreendo
todo espírito de vício, todo espírito, Senhor, maligno, meu Deus, que tem atraído pessoas à pornografia, que tem atraído pessoas ao vício do cigarro, que tem atraído as pessoas ao vício da cachaça, das drogas, Senhor, em nome de Jesus eu oro e eu repreendo todo vício, Senhor, desta vida agora, que ela possa, Senhor, ser restaurada na sua saúde, na sua psique, Senhor, e elas possam se levantar, ó Pai, com poder e autoridade que há no nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado, Senhor, através das nossas vidas, meu Deus, que cada um de nós possa ser transbordado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que é o que nós queremos, ó Pai, nós queremos, Senhor, fazer a Tua obra, mas não fazermos no nosso braço da carne, fazermos sim, Senhor, na força do Teu poder, meu Deus, e que o Teu Espírito Santo possa ser essa força propulsora que vem de dentro de nós, ó Pai, e possamos fazer esta boa obra em nome de Jesus. Oh Deus, muito obrigado por esse tempo que eu tenho passado aqui com os Teus filhos, ó Pai, na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, viu, queridos? Que o Senhor possa falar continuamente no seu coração. Você que ainda não entrou no meu canal do YouTube, entra lá, é Claudemir Ribeiro, se inscreva. Nós vamos estar sendo aí edificados um ao outro para a glória do Senhor, tá bom? Então faça isso, entra lá no canal do YouTube, Claudemir Ribeiro, se inscreva, aciona o sino das notificações. Quando você ouvir a mensagem, toda vez que você entrar lá para ouvir a mensagem, já deixa seu like, é o joinha, tá? E se possível, compartilha ali com 10 pessoas, tá bom? E divulga esse canal para que as pessoas possam entrar nele e serem edificadas pelo Senhor também. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e te faça instrumento de sua paz. E em todo tempo, em todo momento, você possa dizer com toda a força da sua alma: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Você pode dizer amém? Queridos, Deus abençoe a sua vida. Amanhã tem mais. Volte aqui nesta rádio das 11 às 12, tá? Que nós vamos fazer aí mais um programa abençoado, programa Mensagem de Fé. Shalom Adonai!